Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os simpatizantes com a Escola Bíblica Dominical. Um canal feito para te ajudar com subsídios históricos, subsídios sociais, subsídios geográficos, subsídios teológicos, todas as possibilidades de subsídios que pudermos disponibilizar para o seu plano de aula seja cada dia mais enriquecido, para que o seu plano de ensino seja melhorado, aqui estaremos disponibilizando então esses recursos para você, professora e professor. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, te agradeço pela sua inscrição, te agradeço pelos teus likes e te agradeço pelos teus comentários. Sou grato a você, porque sem telespectadores do outro lado, o canal não teria então sua função de divulgar o material e associar ele a informações bíblicas. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha a inscrever-se no canal. Aí tem uma tarjazinha vermelha com as letras brancas escrita inscrever-se. Você clica nela e torna-se um inscrito no nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Assistindo os vídeos, você gostando, dê um likezinho. E pode então comentar, divulgar, sugerir. E feito isto, você também pode ativar o sininho. O sininho aí que está do seu lado esquerdo. Quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos em primeira mão. Toda vez que postamos um vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação dizendo que tem vídeo novo. Corra lá e assiste. E você vai assistir em primeira mão. Também nós disponibilizamos, através de pastas de playlists, chamadas playlists. São pastas com o trimestre inteiro. Todas as lições de um trimestre, elas estão nessas pastas. Você pode acessar essas pastas, assistir os vídeos, divulgar, compartilhar e comentar. Tanto as lições dos adultos quanto as lições dos jovens, nós comentamos aqui, dando uma pré-aula, dando sugestões, trazendo subsídios para que a aula do professor seja agregada, seja melhorada, seja enriquecida, para que os alunos na Escola Dominical de cada domingo sintam interesse e vontade de estar no próximo domingo aprendendo da palavra com os seus professores e as suas professoras. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, datada do dia 12 de maio de 2019, com o título As Cortinas do Tabernáculo. E o texto áureo está em 1 Coríntios 10 e 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A verdade prática, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Assim nós podemos entender as figuras do tabernáculo, tudo que foi escrito em Êxodo, principalmente sobre o tabernáculo, eles têm figuras de linguagem, têm tipos, têm significados que revelam as coisas celestiais. Observem, Deus, ele usou as coisas materiais para fazer um paralelo com as coisas celestiais. Ele usa o que é de elemento material, que a gente pode ver, pode observar e compreender os elementos materiais, e depois disso ter uma noção do que seriam as coisas espirituais. Seria muito fácil Deus falar das coisas que nós não vimos, mas a dificuldade seria nossa, de imaginar o que não vemos, o que não temos um exemplo. Mas quando temos um exemplo claro, quando temos um objeto material exemplificado para representar algo espiritual, fica mais fácil a gente mentalizar, visualizar, para tentar entender uma verdade bíblica espiritual. É o mundo da transcendência. A Bíblia diz aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu. É o que Deus tem preparado para nós. Então, para ter noção daquilo que os olhos não viram, Deus usa as figuras que temos nesse mundo material para dar exemplos daquilo que é espiritual. Por exemplo, o cordeiro, um cordeiro inocente. Você pode olhar para um cordeiro inocente, pode visualizar ele e pensar nas características dele. É inocente, é inofensível, não reclama, chora quando vai ser morto
Então, assim, essas mesmas características deste cordeiro, Deus apresenta o cordeiro de Deus, né, que é Cristo Jesus, é apresentado nesse cordeiro. Nós podemos imaginar esse cordeiro inocente, Jesus Cristo, com a mentalização da coisa material, que é o cordeiro mesmo, o animal. Então, todas as representações do tabernáculo, elas têm um significado. Todos os elementos, todos os materiais utilizados no tabernáculo, eles têm um significado espiritual. E hoje nós estaremos falando das cortinas. O que representa essas cortinas? Por que daquelas cortinas? Por que do tamanho? Por que da quantidade? Por que do material? Por que da cor? Por que da ordem? Tudo isto ele tem um significado bíblico que a gente chama de tipologia bíblica. É um tipo, é uma representação. Um tipo, ele nos leva a mentalizar o que seria uma verdade. Tem até um escritor antigo chamado Joel Leitão, que ele, no seu livro Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, ele traz estas figuras de linguagem, mostrando que a sombra de um prédio, ela pode ser projetada pela sombra, a gente pode ter noção que aquilo é um prédio, pode ter noção do tamanho do prédio, mas aquilo não é um prédio. A sombra pode levar ao prédio real. Você pode seguir a sombra daquele prédio e chegar no prédio que é real. A foto de alguém, ela traz a semelhança do que é o real. Você pega uma fotografia de alguém e começa a dizer, olha só como que você é. Olha o seu cabelo, olha a cor dos seus olhos, olha o seu jeito aqui. E as características de uma pessoa estão apresentadas em uma foto, mas a foto não é a pessoa. Você, através da foto, pode identificar muita coisa da pessoa, mas a foto não é a pessoa. A foto simplesmente mostra a imagem de alguém. Então, o tabernáculo, ele aponta para Cristo, é a fotografia do que seria real, ou a fotografia das coisas espirituais expressadas no Novo Testamento. Então, é por isso que nós devemos atentar para esta foto que é o tabernáculo, e tentar ver as características do que é real no Novo Testamento. No caso de Cristo, no caso da igreja, no caso do crente individual, porque o tabernáculo ele pode simbolizar exatamente isso. Cada um de nós individualmente, a igreja no seu coletivo ou Cristo. Ele representa essas três alas que estão no nosso meio hoje, principalmente Cristo. E as cortinas, elas não são diferentes. Deus encheu dois homens de conhecimento, de inteligência e de sabedoria para trabalhar em todas as obras de artífices, obras de engaste e inventar invenções. E estes dois homens fizeram juntas as cortinas do tabernáculo. Mas o que seriam estas cortinas? Aonde que está expressa a ordem dessas cortinas? Eu quero fazer uma leitura da Bíblia na linguagem de hoje, que ela traz melhor essas exemplificações, mostrando o que seria ou como foram a ordem para a confecção dessas cortinas. Portanto, abra aí a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, em Êxodo, e estaremos fazendo a leitura. O Senhor disse a Moisés, faça parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nestas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento, por 1,80 m de largura. A cortina de dentro, a que ficava no teto do tabernáculo, que o sacerdote olhava para cima e veria o teto, seriam 10 cortinas. Cada cortina deveria ter 12 metros e meio de comprimento, por 1,80 m de largura. Então, eram 10 cortinas para formar o todo, para a cobertura do tabernáculo. Então, deveria ser uma cortina de 1,80 m, e mais outra de 1,80 m, mais outra de 1,80 m, formando 5 grupos. 5 cortinas ligadas uma à outra, cobria a metade do tabernáculo. Mais 5 cortinas com essas medidas de 12 metros e 1,80 m de largura, mais outro grupo de 5 pregadas umas à outra através de colchetes de ouro, formava outro grupo. Eram 2 grupos, não era uma peça só que cobriu o tabernáculo, mas
5 peças de um lado, 5 peças de outro, que formavam a primeira cobertura. E esta primeira cobertura, como está escrito ali, seriam de linho fino, fio azul, púrpura e vermelho. Essas cores elas têm os seus significados na Bíblia. Primeiro que o linho puro, branco, ele representa a pureza, representa a justiça de Cristo, ou como o apóstolo Lucas mostra, o homem perfeito, né? Ele gosta de trazer essas características porque os gregos, Lucas escreve para os gregos viviam em busca de homens perfeitos. Platão vivia em busca da pureza da alma, falou da imortalidade da alma. Os gregos em si, eles, principalmente os filósofos, viviam com panos de linhos brancos, o fino linho branco enrolado com aqueles brancos, buscando a perfeição na política, a perfeição na religião, a perfeição no pensamento. Sempre viviam em busca disso. E é como se Lucas estivesse dizendo para eles: achei o homem perfeito. Porque a mulher de Pilato disse: olha, muito sofri pelo sangue desse justo, chama ele de justo. Então essa palavra justo no grego ela tem um significado muito grande. Observe que o sacerdote, as pessoas que estavam em volta de Cristo no momento da consumação do seu sacrifício, quando ele disse: Pai, está consumado, que houve um terremoto, os fenômenos sobrenaturais, o sol escureceu, a terra tremeu, os sepulcros se abriram. E eles então disseram: realmente esse homem era justo, quer dizer, era um homem perfeito, sem pecado. Então o branco ele tem essa representação de Cristo, sem pecado, ou muitas vezes representa a igreja, que ela sai do mundo de pecado para o mundo da perfeição. É por isso que ele mesmo deu uns para apóstolo, presbítero, profeta, pastores, querendo com isso o aperfeiçoamento do santo, buscar a santidade, voltado para Cristo, santidade de Deus, separado do mundo. Então esse branco, esse linho fino, ele tem essa primeira característica. Agora quando fala ali, fios de lã azul, representa a estampa do céu. E Cristo ele veio do céu. Então mostra a parte divina do Mestre, ele é divino. É por isso que João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala que ele é Deus. Quem me vê a mim vê o Pai, Felipe. A parte divina de Cristo está representada no azul. Por isso que João é o evangelho que representa este azul, esta cor. Porque no começo do seu evangelho ele não está preocupado em demonstrar a genealogia de Jesus, porque quem é divino não tem começo nem fim, ele é. Então Cristo é. Então João ele mostra para a igreja no seu evangelho todo essas características de Jesus como divino, mostrando os 7 eu sou a porta, eu sou o cordeiro, eu sou a videira verdadeira, tudo expressa em Cristo. Eu sou, que é a palavra dos tetagramas que estão registrados no Antigo Testamento ali sobre o tetagrama, que depois geraram o nome Yahvé ou Jeová. As cortinas, a primeira cortina, que dava a primeira cobertura, as 10 cortinas primeiras, elas tinham que ter também a púrpura e o vermelho. A púrpura era a cor que os reis usavam, porque era muito caro. Todos os reis usavam esta púrpura, este tecido de púrpura. E Mateus está representado nesta cor, porque Mateus ele apresenta Jesus como rei. O rei dos judeus. E os reis é que usavam esta cor. Portanto, Mateus ele até traz da genealogia real, da nobreza, da descendência real, a genealogia de Cristo, da genealogia de Davi, de Salomão. Se você observar a genealogia de Mateus, ele está mostrando da onde que veio Jesus, mostrando da realeza. E é ele quem fala também que Pilatos escreveu Rei dos Judeus. Então mostra Jesus como rei, sempre apresentando Jesus como rei, que está representado na púrpura. O vermelho, a escarlata, né, que está representado no Evangelho de Marcos, era a cor dos escravos, dos servos. Ele usava escarlata. E Marcos apresenta Jesus como servo. Ele veio para servir. E o escravo, e o servo, ele também não tem genealogia. Quando eles iam nos mercados comprar o escravo, não perguntavam qual a família, se era a família real, se etc e tal, não. Simplesmente eles olhavam a estrutura física, a arcada dentária, e via se ele tinha estrutura para trabalhos braçais, e se ele estava com saúde. Então,
Marcos não apresenta a genealogia de Jesus porque não interessa para esta hora, mas mostra ele como servo, o homem que veio servir, que tirou as vestes e cingiu-se com uma toalha e começou a servir os discípulos, demonstrando a ideia de serviço. Jesus veio para servir, morreu e dar vida para aqueles que assim precisam. Então, na cortina do tabernáculo estava apresentado essa cor escarlata ou vermelha, né? A cor vermelha também é o símbolo do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ali estava representado nas cortinas o sacrifício expiatório de Cristo, como servo, serviu e morreu, e o seu sangue vertido na cruz, representando a cor vermelha das cortinas. Então, quando o sacerdote olhava para cima, ele contemplava esta beleza do linho branco, com os bordados, com o tingido, com as cores que estavam representadas nessas 4 cores que falamos, que é símbolo dos 4 evangelistas de Cristo. Vamos falar sobre as cobertas, ou as cortinas, como também é conhecido, esses elementos que compunham a cobertura da tenda, do tabernáculo ou da casa. Como vocês podem observar aqui no vídeo, eram 4 camadas de cortinas, das quais nós vamos explicar cada uma delas. Tinha a primeira parte, a segunda leva, a terceira e a quarta. Então cobria-se de primeira, cobria a segunda, a terceira e a quarta camada das cortinas. Mas qual que era o procedimento, qual que era o processo, onde que está escrito isso? Nós vemos as cobertas descritas em Êxodo 26, de 1 a 14. A cobertura do tabernáculo era constituída por 4 cobertas. Não que significasse 4 peças só. Cada peça dessa era constituída de 10 cortinas, outras de 11 cortinas. Quer dizer, eram 4 camadas de coberta. Era como se a gente cobrisse uma primeira, aí depois por cima daquela uma outra, e por cima dessa uma outra e uma outra. É desta forma que é constituída a cortina. Lindamente tecidas em linho branco e fazenda azul, roxa e vermelha, com figura de querubins tecida ou bordadas. Estas cobertas esticavam-se do alto e caíam até o chão, de cada lado da construção. Vamos ver estas cobertas em detalhes, seguindo a ordem do interior para o exterior. Então a questão é da primeira leva, que dava para ver de dentro do santuário. Aquilo que o sacerdote olhava para cima e contemplava. Mas do lado de fora as pessoas não viam o que o sacerdote via por lado de dentro. Então vejamos. A bela coberta, olha, esta era a primeira camada que cobria, a primeira colocada. Essa é que o sacerdote olhava de dentro e via ela estampada ali. As demais que vinham por cima, o sacerdote não via de lá de dentro. Como que era feito? Olha, esta coberta era interior e era vista somente pelo sacerdote no interior do véu, conforme Hebreus 6. Então, essa primeira cobertura aqui, ele olhava de dentro e via aqui o desenho dos querubins. Aqui é um querubim, as asas do querubim, vocês podem observar outro querubim, as asas deste outro querubim. Depois nós vamos falar sobre o simbolismo destes querubins. Era o forro do tabernáculo, muito bela, combinava com as paredes revestidas a ouro. Era feita de linho branco torcido e de 3 cores, azul, púrpura e escarlata. Olha aí, aqui dá para ver, azul, a púrpura e a escarlata está representada nessas cores aí. Era constituída por 10 cobertas, dividida em 2 grupos de 5, uma com 13 metros por 2 aproximadamente, com figura de querubins bordadas a ouro que pendiam das paredes até cerca de 1 metro do chão. Eram presas por 50 laços de cor azul, unidas por 50 colchetes de couro. Então você pode observar aqui, ó, essas cobertas, vamos dizer que aqui era a primeira peça de uma cortina. Aqui é uma outra cortina, então eles costuravam uma na outra para formar uma peça só. Total eram 10, contava-se 10 cobertas dessa, presa uma a outra. Então o primeiro grupo de 5 e depois o segundo grupo de 5, e estes 2 grupos unidos um ao outro formava esta 10 cobertas que vocês podem observar na figura aí. Qual que é o simbolismo disso? O que significa isto? Esta coberta lembra-nos a pureza de Cristo e a beleza da sua santidade. O linho fino fala das riquezas reais, dos reis, com os remidos a contemplarem sua glória e sua beleza. Os anjos bordados representam as hostes celestiais, rodeando o trono de Deus. Ou aquilo que a Bíblia diz,
Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livre. É a presença de Deus. Onde está os querubins, está Deus entronizado entre os querubins, como diz o texto sagrado. Agora, em cima desta coberta ia uma outra coberta, que era a coberta de pelos de cabra branca, também conhecida como tendas sobre o tabernáculo, coberto de pelo de cabra branca. Olha só. Esta coberta era constituída por 11 cobertas, unidas uma à outra, em 2 conjuntos de cortinas, tecidas de pelo de cabra, medindo cada uma 14 metros de comprimento por 2 de largura. Eram unidas por 50 ganchos de cobre. Formava 2 grupos de 5 cortinas cada, fixando a cesta dobrada diante da tenda. Então, como vocês observam aqui, é uma coberta, outra coberta, uma ligada uma a outra por esses ganchos de cobre que está dito aí no texto. Ó, são várias cobertas. Então a primeira leva e a segunda leva. A primeira unida umas às outras. E depois esses 2 grupos fixando aqui. Então eram 11 cobertas de pele de cabra branca. Qual que é o simbolismo disso? Vejamos o simbolismo. As cabras eram sacrificadas para que Deus perdoasse os pecados de Israel. Simbolizam aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Purificado pelo sangue de Jesus, o crente vê seus pecados afastados para longe, para não mais serem lembrados. A terceira camada, coberta de peles de carneiro, tingidas de vermelho. Ó, pele de carneiro com tingidas de vermelho. Eles pegavam alguns molúsculos e alguns utensílios do Mar Vermelho que dava esse tingimento de vermelho. Esta coberta ficava logo abaixo da de pele de animais marinhos. Ficava logo a descoberto assim que a de cima era retirada. As peles estavam unidas de modo a formarem uma única coberta grande. Esta coberta media 14 metros, pelo menos, por 20 metros. Isaías profetizou do Messias uns 750 antes da crucificação, dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O vermelho tipifica o sangue de Jesus derramado no Calvário e aponta para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A última cobertura era coberta de peles de animais marinhos, de texugos, era de couro. E como vocês observam aí, tinha aquela parte interior, tinha a outra de peles brancas de cabra, a vermelha, e por cima destas, então, e a última cobertura que era feita de couro ou peles de animais marinhos, ou texugos, como diz. Esse tipo de couro era impermeável, como é o couro do golfinho. Então não penetra a água e a sujeira não fixa dentro deste couro. Esta era a mais exterior de todas as cobertas. Estava colocada sobre a de peles de carneiro, para proteger contra intempéries. Estava sempre exposta ao sol, era batida pelo vento, pela chuva, pelas areias do deserto. Era algo rústico e sem beleza, ou atrativo algum. Qual que é o simbolismo desse tipo de coberta? Esta coberta lembra-nos o Senhor, o Salvador, desprezado aos olhos dos que o observavam. Tal como a coberta não tinha qualquer beleza. Isaías diz isso, que ele não tinha parecer, nem formosura, nem nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era esse tipo de coberta que era o significado. As peles de cabra, as pessoas olhavam de fora, não via beleza como via os templos dos filisteus, os templos dos amorreus, os templos dos amonitas, moabitas, mas eram de peles de cabras, pele de texugos, e então tinha uma beleza nenhuma. Era a expressão da aparência de Cristo. Alguns teólogos dizem isso, que no momento da sua crucificação. As cobertas eram esticadas até o chão de modo a impedir que alguém olhasse para dentro do santuário. Então, como nós podemos ver aqui, as paredes do santuário eram paredes de madeira de acácias polida, revestida de ouro. As pessoas não poderiam ver isso porque as cobertas impediam. Elas eram fixadas por cordas e capitéis, de forma que as pessoas olhando de lado não viam nada ali dentro. Só quem tinha acesso poderia ver a beleza. Então, como nós podemos entender, conforme a leitura de Êxodo 26, eram 2 grupos de cortina, cada grupo com 5 cortinas, formando um total de 10. As 5 primeiras unidas através de colchetes e as 5 últimas unidas também através de colchete, e depois esses 5 grupos unidos umas aos outros, formando 10 cortinas,
que formava o tabernáculo. Com tudo isso está também simbolizado, tipificado nos 10 mandamentos. As 10 cortinas, símbolo dos 10 mandamentos. Todas as vezes que o sacerdote olhava para a estampa do céu, ele não ia ver o céu, mas ia ver as cortinas, as 10 cortinas ligadas umas às outras, e através de colchetes, 50 colchetes, representando então a festa dos Pentecostes. Então são símbolos, são tipos, são expressões de figuras de linguagem e simbolismo que devemos entender, buscar entender através das explicações bíblicas, principalmente das lições. Também nessas cortinas eram bordadas querubins com suas asas abertas que se estendia por todo o tabernáculo. Esses querubins eram desenhados, bordados por Bezalel e Aholiabe. Quando essas cortinas foram esticadas, a primeira leva delas, o tabernáculo ficou coberto. Quando o sacerdote olhava para cima, além dele ver as cores das cortinas no linho, os desenhos e o bordado, ele via também os querubins que estavam sobre o tabernáculo com as asas abertas. O querubim, ele não vai descer como muitos têm pedido, querubins, serafins, para vir atender às necessidades de pregadores e ensinadores. Os querubins, eles estão ligados diretamente ao trono de Deus. Então, aonde Deus está, a Bíblia diz que o Senhor está entronizado entre os querubins. Os serafins que proclamam a glória de Deus, santo, 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 diariamente, mas os querubins estão diante de Deus, ele está entronizado entre eles. É uma figura muito interessante, porque a presença dos querubins simboliza que ali está a presença de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, habitar com seu povo. Por isso ele diz, me fará um tabernáculo e habitarei no meio deles, em Êxodo 25, quando ele pede as ofertas. Deus fez a exigência, a criação das primeiras ofertas, e ele pediu ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, linho de texugo, azeite, ele pede tudo aquilo que está relacionado de oferta em Êxodo 25. E depois ele diz, e me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Então a figura do querubim estava dita expressamente disso, que a presença de Deus estava ali, que o sacerdote deveria ter temor, que o arraial de Israel tinha a presença de Deus entronizada no meio, porque Deus estava no meio do arraial de Israel. Então quer dizer, Deus estava presente, estava entre eles. Isto nos lembra muito o Emanuel, o Deus conosco. Jesus sempre presente em nós. Jesus, ele é tão central, tão no meio do povo, que ele divide a história antes e depois de Cristo. Ele quer estar com o seu povo. Sempre foi a vontade de Deus, quando ele projeta formar o homem e a mulher, e formando então uma sociedade, a ideia dele era exatamente essa, habitar no meio do seu povo. E é tão central que ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Entre os 2 ladrões estava Cristo. E é tão central, ele quer que seja o centro da nossa vida, não somente o centro da Bíblia. Né? Cristo, ou a palavra Cristo, ou os assuntos relacionados a Cristo, a cristologia não seja somente o centro da Bíblia. Em todos os livros falam de Cristo, apontam para Cristo. E as nossas mensagens, os nossos louvores, as nossas adorações devem estar voltadas para Cristo. Não o antropocentrismo, mas o cristocentrismo. Não somente isso, mas ele quer ser dono da nossa vida e também morar conosco. Essa é a ideia de Deus. Muitas pessoas pensam que no arrebatamento vão para o céu e estão ali na eternidade com Cristo no céu. Mas a Bíblia mostra o contrário, que nós vamos para o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, provavelmente um período de 7 anos, voltaremos com ele para a implantação do milênio, depois novo céu e nova terra. E nesse tempo, o céu e terra, nesse eterno e perfeito estado, serão a mesma grei, quer dizer, serão a mesma coisa, como diz o hino. Porque foi para João que Deus disse, que ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu ataviada como uma esposa para o seu esposo. E disse para João, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então quer dizer que Deus é quem desce para habitar com os seus neste novo céu, uma nova terra, onde será a mesma coisa. Então a eternidade será aqui, nesta nova terra, no novo céu,
com a Nova Jerusalém agregada aqui, e Cristo em nós e nós em Cristo para sempre. É o eterno e perfeito estado. Então a figura dos querubins é para lembrar esta presença de Cristo, essa presença de Deus, a presença divina no meio do seu povo, no meio do arraial, no meio da congregação. A segunda camada de cortina, nós vemos as primeiras 10. Agora, em cima dessas 10, vi uma outra camada de cortinas. E essas cortinas seriam de pelo de cabra. E eram 11 cortinas, não mais 10, 11, porque deveriam sobrar. E essas 11 cortinas, da mesma forma, é o grupo de 5 e o grupo de 6. Eram cortinas curtas, mas que fixadas umas às outras, 5 delas pregadas umas às outras através de colchetes de ouro, elas formavam um grupo de 5. O outro grupo era de 6, porque agora eram 11, não mais 10. Cada uma fixada umas às outras. E esses dois grupos depois, pregados uns aos outros, fixados através de elementos de ouro, formando 11 peças. Essas 11 peças estendidas sobre a primeira camada. E essas peles deveriam ser peles de cabra. E as peles de cabra geralmente tinham uma cor acinzentada, umas cores mais para o preto. E elas não eram bonitas tanto quanto o que as pessoas viam no interior do tabernáculo. E isto se refere exatamente à aparência de Cristo no momento em que ele estava indo para o matadouro. O profeta Isaías diz que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Com certeza aquele texto, a maioria dos teólogos vem a acreditar que ali era por causa da deficiência física que Cristo havia sofrido com os massacres dos seus algozes. Foi esbofeteado, apanhou no rosto, com a cana, bateram na cabeça dele, colocaram a coroa de espinho. Então ele estava muito deformado. Então não era alguém de se olhar e se admirar a beleza, porque não havia. Estava com o rosto de sofrimento. Então é sobre isto que Isaías deve estar falando. Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. E assim também é representado o templo do povo de Israel. Nesse período que Israel tem a sua tenda, o seu tabernáculo, o templo dos demais povos, como por exemplo dos filisteus, o deus dele era Dagon, o templo era totalmente de pedra, 30 metros de altura. E Dagon estava ali feito de pedra, uma enormidade grande. Então as pessoas olhavam aquele templo magnífico dos filisteus feito de pedra. Quanto mais alto o templo, mais poder tinha o seu Deus. E as pessoas admiravam. Via o templo dos amorreus, via o templo dos demais deuses, dos demais povos. Viam o templo dos demais povos, e estes povos, cada um com seus templos de pedra altíssimo, representando o seu Deus que estava lá dentro. Mas quando olhavam para o povo de Israel, principalmente das montanhas, como Balaque olhava, via simplesmente uma tenda. E essa tenda é coberta com peles de cabra, que não tem nenhuma cor colorida que chamasse a atenção, nenhuma cor extravagante, mas uma cor meio acinzentada, mais puxado para o preto, que não tinha beleza nenhuma. Então ele dizia: que beleza tem este templo? Assim como dizem para os cristãos hoje, vocês são santos, são salvos, são comedores de feijão como qualquer um ou outro. Passa pelas mesmas questões que a sociedade passa, sofre com a inflação, sofre com o desemprego, com as doenças, com uma série de fatores, e dizem que são salvos, vão para o céu. Olha para nós, não vê beleza nenhuma. Mas a questão está interiormente. Nós temos o Espírito, como Jesus disse. Soprou sobre eles. O Espírito disse: eu vou, mas enviarei um outro Consolador, que o mundo não recebeu. Porque não pode, porque não vê, mas vós recebeste. Então esta é a beleza interior que temos. É o Espírito de Deus. É a presença de Cristo através do Espírito de Deus. Assim como o sacerdote, ele entrava dentro do tabernáculo e via a beleza que estava dentro, as paredes de ouro polidas, brilhando. O resplendor da glória de Deus estava simbolizado naquele ouro polido que, através da lamparina do castiçal, clareava todo o ambiente. Olhava para cima, linhos finos estavam ali na cobertura com desenhos de querubins
que trazia um significado muito grande para o sacerdote, assim também Cristo. As pessoas olhavam para ele e não via beleza nenhuma. Mas quando se aproximava de Cristo, ele tinha uma palavra divina, ele tinha milagres, tinha maravilha, tinha perdão para as pessoas, tinha salvação, tinha ânimo, tinha a tranquilidade da alma, a paz. Ele é o príncipe da paz. Então as pessoas queriam estar sempre perto de Cristo. Todos que o ouviam uma vez queriam ouvir outras vezes. E todas as pessoas que tinham um encontro com Jesus mudavam de vida. A mulher samaritana teve um encontro com Cristo, mudou, deixou as coisas velhas, deixou o balde, deixou a corda até a água, porque encontrou a fonte da água viva. Assim também nós vemos o cego Bartimeu de Marcos. Quando ele encontra com Cristo, ele deixa a cegueira, deixa a capa de mendigagem, deixa aquela vida e tem uma vida nova. Todos que têm um encontro com Cristo viram a beleza interior que ele tinha. Assim também a nossa beleza não está no exterior, mas está no exterior, mas está no interior, com o Espírito de Deus na nossa vida, trazendo diferença, o fruto, os dons e a glória de Deus expressa através dele. A próxima camada de cortina a cobrir o tabernáculo, como diz o texto, eram peles de carneiro tingidas de vermelho, né? Descritas como a próxima ordem. A primeira camada de cortina, já falamos, a segunda de cabra e agora peles de carneiro tingida de vermelho. Olha só, o simbolismo que tem exatamente isso aqui, peles de carneiro tingida de vermelho. Carneiro, o cordeiro de Deus, e o vermelho simbolizando o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado e da morte. O sacrifício expiatório. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então tinha que ser tingida de vermelho. Apocalipse nós vemos as vestes dele salpicadas de sangue. Então, quer dizer, simbolismo exatamente dessas questões do sacrifício expiatório de Cristo. A outra camada, a terceira que nós estamos falando agora, peles de carneiro tingidas de vermelho. O sacrifício desses cordeiros no tabernáculo, eles deveriam realmente cobrir o pecado das pessoas. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue é exatamente esse simbolismo do perdão, da remissão, da pena do indivíduo. Interessante que os sacerdotes, para exercer o seu ministério sacerdotal, eles deveriam ter no mínimo 30 anos de idade. Com 30 anos, então eles eram ungidos, sacerdotes, vestiam suas vestes e começavam a atuar no tabernáculo. E Cristo, quando ele estava com a idade de 30 anos, ele começa o seu ministério. Então, quer dizer, ele é o sacerdócio perfeito, como diz o escritor aos Hebreus. Não temos um sacerdote que não possa se compadecer da nossa necessidade, mas um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, com detalhe, sem pecados. Então é exatamente isso que a Bíblia vem exemplificando e mostrando. Jesus Cristo é o sacerdote perfeito. Ele fez o seu sacrifício uma só vez, e através do sangue. E esse sangue deveria estar expresso nessas cortinas que cobriam agora, que esta era a terceira camada que cobriam o tabernáculo. E por fim, a última camada que cobria, que ficava expresso, que as pessoas viam de fora, que as pessoas, porque o sacerdote entrava no tabernáculo, ele via um ponto da cortina, que era de linho fino, de branco, com azul e vermelho e o desenho dos querubins. Mas quem estava de fora não via o que o sacerdote via pelo lado de dentro. Ele via a última, que é a que nós vamos falar agora, que era de couro, uma cobertura totalmente de couro. E pode observar que a Bíblia fala que seria peles de texugo, ou aliás, peles de animais marinhos. E esses animais marinhos, por exemplo, o golfinho, a pele dele ela é impermeável. Se feita roupas da pele de golfinho, elas são impermeáveis, não penetra água, não penetra sujeira. Provavelmente essas peles de animais marinhos, que era feita de couro, era para trazer essa impermeabilidade, para não molhar os demais panos que estavam embaixo daquele couro. Então as cortinas todas eram feitas, eram 5 e fixadas umas às outras, formando uma peça só. 2 peças ligadas a 5 e mais 5, e essas 2 peças ligadas umas às outras, formando uma peça só, cobrindo o tabernáculo. É toda de couro, e deveria ser de animais marinhos. O couro não era muito bonito, porque os animais marinhos geralmente a pele é acinzentada.
não tem uma beleza, não tem cores vivas, cores expressas que chamam a atenção. Então ficava aquela cor ali impermeável, caso de chuva, caso de poeira, não penetrar, não arraigar no pano a poeira do deserto. Ela saía facilmente, se espanada, se jogada água em cima daquela cortina impermeável. Isto mostra exatamente o sacrifício de Cristo, que ele atuou nesse mundo como nós, a Bíblia fala, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cristo foi tentado em tudo, inclusive no deserto, 40 dias sendo tentado, diz o escritor Lucas, quer dizer, ele já vinha sendo tentado 40 dias quando o diabo aparece. Quando o diabo aparece na tentação de Cristo, ali é o ápice, e faz as propostas, mas 40 dias antes ele já vinha sendo tentado. Mas ele não pecou, não demonstrou pecado, era perfeito, não tinha impurezas. Então representa exatamente isso, que ele esteve como homem, mas as questões mundanas do pecado não atingiu a Cristo. Ele saiu ileso. Da mesma forma é a nossa atitude. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essas cortinas representando cada um de nós ou a igreja em si. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quer dizer que nós não devemos ser contaminados com as questões mundanas, os pensamentos, as filosofias, os raciocínios, o entendimento. O sistema político, o sistema econômico, o sistema mundano de uma forma geral, o mundo como sistema, ele não deve atuar. O cristão precisa desta cobertura, precisa dessa estrutura do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, para estar imune ao pecado. Mesmo que peque, temos um advogado para conosco. O sangue de Cristo ele tem poder para perdoar pecado de todas as formas. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós observamos aqui sobre essas cortinas, as características delas, 4 camadas de cortinas. E essas que estavam ali dentro, entre a primeira cortina que era vista de fora era de couro. Aí tinha as demais cortinas e a última que era vista por dentro pelo sacerdote. Mas algumas ficavam ocultas, presas sobre umas às outras. Essas cortinas têm um significado da vida de Cristo, porque não temos notícias do que Cristo fez dos 12 aos 30 anos. Ficaram obscuro essas questões na Bíblia. A Bíblia não dá esse registro, o que ele fez entre 12 para 30 anos. Se a Bíblia apresenta ele como carpinteiro, com certeza ele trabalhava na carpintaria. Mas os detalhes não ficaram registrados. Só aparece o nascimento de Cristo e a sua vida até os 12 anos. E depois ele surge no cenário histórico e escriturístico de 30 anos, seu ministério, que era a idade que o sacerdote tomava posse. Então ele toma posse do seu ministério e ficou entre os humanos 33 anos e morreu. Então são 2 cortinas que aparecem, o seu nascimento e depois o final do seu ministério. Mas o corpo da sua vida ele não está registrado, a não ser em alguns livros apócrifos que não são muito confiáveis, a não ser no contexto histórico-cultural. Todavia, nós temos na representação do tabernáculo, dessas cortinas e das cores, e da ordem, e da forma de organizar, todo o nosso entendimento espiritual. São lições que nos servem para entender a vontade de Deus, a proposta de Deus, o propósito de Deus para com Cristo, para comigo individualmente, contigo individualmente e com a igreja no seu coletivo. São lições que nós levaremos para o nosso entendimento espiritual. Então a lição bíblica da Escola Dominical ela encerra no 3º tópico falando das cores, que é o azul, o símbolo do Evangelho de João, que mostra a estampa do céu, que é uma referência à divindade de Cristo. E também a cor púrpura, que está representada no Evangelho de Mateus, que representa as vestes reais, que Mateus apresenta Jesus como rei. E a cor escarlata, o carmesim, representado no Evangelho de Marcos, que é símbolo do servo, das roupas do servo, e que Marcos escreve para os romanos, porque o romano nesse período dizimou todo mundo, e os romanos queriam que as pessoas servissem a ele bem. E Marcos está dizendo que o único servo perfeito, que serve bem, sem reclamações e com perfeições, é Cristo. Então é um evangelho que se representa a escravidão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a servidão de Cristo. E a cor branca, linho torcido, linho fino, linho branco, símbolo da
perfeição de Cristo, da pureza de Cristo, da santidade de Cristo, que já falamos que Lucas escreve para os gregos, representando Cristo como o homem perfeito. E a nossa perfeição, a nossa santidade, seguir a paz com todos, e a santificação, que é a separação, sem a paz ninguém verá o Senhor. Que a santificação é o símbolo da justiça de Deus, da nossa vida justa, perdoados os pecados, uma vida santa, reta e justa. Portanto, que Deus em Cristo te abençoe, professor e professora, que você tenha uma aula excelente neste dia, que seus alunos possam entender, pesquisar, compartilhar e pôr em prática aquilo que aprenderam na escola dominical. Que Deus em Cristo te abençoe. Boa aula.